Nosso Deus, ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Ele tem grandes propósitos em nossas vidas. A gente apenas tem que crer e continuar perseverante no Senhor, né, meus irmãos? Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Essa palavra aqui, meus irmãos, eu achei muito interessante, porque esse homem, ele era coxo de nascença. Desde quando ele nasceu, ele sempre foi coxo. E ali, naquela porta ali, ele pedia esmolas ali, por bons anos, muito tempo, ele continuava ali pedindo esmolas. E o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele faz tudo no momento certo. E o mais importante, meus irmãos, é que a gente tem que buscar a Deus a todo tempo, porque às vezes nem prata e nem ouro a gente vai ter, mas se a gente tiver Jesus em nossos corações, em nossas vidas, isso já é o essencial para nós. Porque assim como na palavra dele fala em Lucas, buscar primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O importante, meus irmãos, é estar na presença do Senhor, buscando Ele, ter Ele na sua vida, porque Ele provê todas as coisas. Não foi assim ali naquele barco ali onde Jesus estava, a popa do barco ali, e o mar ali se agitando, indo para um lado e para o outro. Todos ficaram desesperados ali, mas Jesus não, Ele continuou dormindo. Ele só acordou porque outros foram lá e chamaram Ele. Então, meus irmãos, com o Senhor, a gente sabe que a gente vai vencer. A gente sabe que a gente vai conseguir ir adiante. Basta crer no Senhor Jesus, porque a glória do Senhor ela é manifesta. Nosso Deus, ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Ele tem grandes propósitos em nossas vidas. A gente apenas tem que crer e continuar perseverante no Senhor, né, meus irmãos? Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Essa palavra aqui, meus irmãos, eu achei muito interessante, porque esse homem, ele era coxo de nascença. Desde quando ele nasceu, ele sempre foi coxo. E ali, naquela porta ali, ele pedia esmolas ali, por bons anos, muito tempo, ele continuava ali pedindo esmolas. E o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele faz tudo no momento certo. E o mais importante, meus irmãos, é que a gente tem que buscar a Deus a todo tempo, porque às vezes nem prata e nem ouro a gente vai ter. Mas se a gente tiver Jesus em nossos corações, em nossas vidas, isso já é o essencial para nós. Porque assim como na palavra dele fala em Lucas, buscar primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O importante, meus irmãos, é estar na presença do Senhor, buscando Ele, ter Ele na sua vida, porque Ele provê todas as coisas. Não foi assim ali naquele barco ali onde Jesus estava, a popa do barco ali, e o mar ali se agitando, indo para um lado e para o outro. Todos ficaram desesperados ali, mas Jesus não, Ele continuou dormindo. Ele só acordou porque outros foram lá e chamaram Ele. Então, meus irmãos, com o Senhor, a gente sabe que a gente vai vencer. A gente sabe que a gente vai conseguir ir adiante. Basta crer no Senhor Jesus, porque a glória do Senhor ela é manifesta. Muitas das vezes pode até demorar, mas apenas temos que confiar. Porque Ele faz a boa e perfeita, Ele faz o de melhor para nós. E eu peguei um versículo aqui que em 2 Coríntios fala assim, 2 Coríntios 3,6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está vendo, meus irmãos? Temos que buscar o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos vivifica.
E Ele tem o de melhor para nós. Ele falou que o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Sabe, meus irmãos? Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele conhecia esse homem e no momento certo Ele trouxe a vitória para ele. E o mais interessante, meus irmãos, eu vou continuar lendo, se os irmãos quiserem acompanhar. Amém? Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Aqui está vendo, meus irmãos, aqui no versículo 11 mesmo, que eu acabei de ler. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e de João. Quantos, meus irmãos, como o pastor estava falando, quantos que recebem a bênção do Senhor e largam o Senhor? O mais interessante que eu achei foi isso, meus irmãos, porque ele continuou ali seguindo Pedro e João. Porque ele não passou a seguir o homem, ele passou a seguir a Deus, a Jesus Cristo. Assim como eu li aqui em 2 Coríntios 3:6. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pedro e João, eles tinham o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tocou ali sobre aquele homem. E aí ele não apenas só recebeu a cura, mas recebeu também a salvação, que ele passou ali a seguir. Ele passou ali a seguir adiante nos caminhos do Senhor. Porque ele viu que o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele nos ama. Amém, meus irmãos? E eu também queria falar um pouco também em Atos 16, no versículo 25, que fala ali sobre Paulo e Silas, assim como o pastor pregou da última vez, e fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém, irmãos? Olha como o nosso Deus é grandioso, meus irmãos. Basta a gente louvar e adorar ao Senhor. Paulo e Silas ali, eles estavam na prisão ali e eles não ligaram ali porque o que o homem podia fazer com eles. Eles apenas adorou e exaltou o nome do Senhor. Se a gente confiar e adorar a Deus o tempo todo, buscar a Ele, Ele nos garante a vitória. Porque Ele é o nosso socorro. E nada temos que temer. Apenas agradecer e exaltar o nome dEle. E eu também, meus irmãos, peguei um versículo aqui que fala assim, em Filipenses 3,14: prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, fala que sobre a salvação, que a gente tem que buscar a Deus, porque o mais importante é a salvação. E quando a gente está buscando a Deus, a gente obtém a salvação. E foi para isso que o Senhor enviou o seu único Filho, para morrer ali por nós na cruz, para que nós possamos correr atrás da nossa salvação, seguir adiante na soberana vocação de Deus. E a palavra do Senhor também, meus irmãos, vem falando também sobre o samaritano. Aí uma cristiana tinha pregado sobre o samaritano. A gente pode tirar ali, meus irmãos, daquela palavra que muitos ali passaram ali por aquele homem que estava caído à beira da estrada. Mas o levita passou, e um outro também que fazia ali a obra do Senhor também passou, e não estendeu a mão para ele. O sacerdote passou ali e não estendeu a mão para aquele homem que estava caído. Mas sabe, meus irmãos, não é rótulo, não é apenas estarmos com vestes bonitas, não é apenas estarmos com um carro elevado, meus irmãos. O que importa, meus irmãos, é o coração do Senhor, é o coração contrito e quebrantado no Senhor. Aquele samaritano ali, meus irmãos, aquele que muitos ali não davam nada por ele,
não ligavam para ele, muitos até debochavam, não queriam ele na presença deles. Mas ele foi o único que se moveu de íntima compaixão e estendeu a mão para aquele homem. E olha a obra grandiosa que o Senhor fez ali naquele lugar, meus irmãos. É isso que temos que fazer: adorar e exaltar o nome do Senhor e levar o que Ele nos concedeu. Hoje estamos aqui na presença do Senhor, adorando e exaltando o nome dEle. E é isso que temos que continuar fazendo e levando a palavra do Senhor, anunciando ela para muitas pessoas, para que também o mover do Senhor possa acontecer e a salvação, que é o mais importante, chegar até essas vidas. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. A gente pode ter muitas coisas assim, mas o mais importante é a nossa salvação, porque é uma coisa que vai ser eterna. E se Deus o prometeu, Ele vai cumprir. A gente tem que apenas crer e perseverar na presença dEle. Continuar buscando Ele, adorando Ele em espírito e em verdade. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele sempre tem o melhor para nós. E muitas das vezes não entendemos algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas entenda, irmãos, que tudo que acontece de mal não é para o nosso fim. Às vezes algo que não foi da forma que a gente queria, aconteceu, a gente não tem que se desesperar, a gente tem que confiar em Deus, porque Ele está conosco. Quando Ele está conosco, não devemos temer nada, porque Ele sempre provê todas as coisas para nós. E Ele sempre estará conosco. Então, meus irmãos, temos que ter esse compromisso com o nosso Deus, de ser fiel a Ele em tudo. A gente tem que a cada dia estar buscando cada vez mais ao Senhor, a santificação, buscando ali o que está na palavra dEle, porque Ele nos honra. Ele sim, Ele nos prospera, Ele nos dá saúde, Ele nos dá alegria, paz. E Ele ainda vai nos dar, meus irmãos, a nova morada que Ele nos prometeu. Então, meus irmãos, que nós vamos permanecer firmes no Senhor, adorando, exaltando o nome dEle. Amém, meus irmãos? Eu queria colocar um hino. Eu peço que os irmãos meditem na palavra na letra desse hino. Fala muito sobre o que está na palavra. Às vezes alguma coisa que eu não falei, vocês vão escutar nesse hino. Amém, meus irmãos? Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar. Dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, chorei, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante, e todo mundo busca quem aqui não quer. Tem muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um beijar. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas em tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem
Senhor, a presença do Senhor é que temos que buscar a todo sempre, pois sem Ele não dá para prosseguir adiante. Ele nos dá força, Ele nos fortalece, Ele nos capacita a cada dia para que nós permanecemos de pé e firme no Senhor. Então que nós venhamos buscar sempre ao Senhor em espírito e em verdade, não para mostrar para o outro, mas sim para Deus, porque Ele é quem nos garante a vitória e Ele é quem cuida de nós. Apenas temos que crer e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é santo, meus irmãos. Ele é santo e Ele nos ama. E assim, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para trazer para os irmãos nessa noite. E que Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém? E agradeço aí por oportunidade.